Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar na correção dos nossos exercícios. Questão 11 aqui pra gente, vamos lá, dessa nossa bateria aí, né? Questão 2020, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? TJRS, para cargo de oficial de justiça, vamos lá. A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, é correto afirmar que... Então dá para sentir, né, gente, que direito penal cai muito crimes contra a administração pública. Muito, toda hora tem caído crimes contra a administração pública. No crime de concussão, artigo 316. Então questão manjada, né, gente? Concussão, o núcleo do tipo é exigir. Na corrupção passiva, um dos núcleos é solicitar. Exigir ocorre a imposição. Solicitar não há imposição. Tanto no crime de concussão quanto no crime de corrupção passiva, há necessidade do agente se prevalecer do cargo dele. Se ele se utilizar de outro meio como violência ou grave ameaça, ele vai para crime de extorsão. Ok? No crime de concussão, o funcionário público solicita vantagem. Errado. Não tem porquê, né? É exigir. B. Na corrupção passiva, o funcionário público sempre toma a iniciativa de propor. E aí que ele queria que você soubesse nessa questão, que na corrupção passiva é solicitar, que é uma postura ativa, mas também é receber e aceitar promessa. Não é isso? Que aí a doutrina chama isso de crime de encontro bilateral. O funcionário público pode solicitar, é uma conduta ativa, mas pode aceitar promessa. Então, o particular faz corrupção ativa porque ele promete e o funcionário público aceita a promessa. Então a questão B está errada porque ele fala que sempre toma iniciativa, não é verdade. C. No crime de advocacia administrativa, o funcionário público patrocina interesse próprio e ilícito perante a administração pública. Não, o erro está no ilícito, tá? Na advocacia administrativa, o funcionário público ele patrocina interesse individual, de particular, ainda que ilegítimo. Por exemplo, você que vai fazer prova para o TJ, ou você que vai fazer prova para a polícia, eu chegar e falar, poxa, fui seu professor, me dá uma força aí no meu inquérito. Dá uma olhada, faça aquilo que você deve fazer, só que me beneficiando. É a advocacia administrativa. É uma infração de menor potencial ofensivo, mas é crime. D. Responde por prevaricação, artigo 319. A advocacia administrativa está no 321. Responde por prevaricação, 319, e não por corrupção passiva, 317, o funcionário público que deixa de praticar ato de ofício sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa. Sublinha, atendendo a pedido de outra pessoa. É chamada corrupção privilegiada. Artigo 317, parágrafo 2º. Se não for primeiro ou segundo, cede a pedido de outrem. Ele cede a pedido de alguém. Ok? E por último, nosso gabarito, que deve ser o certo, né? No crime de inserção de dados falsos de sistema de informação, artigo 313-A do Código Penal, é uma forma especial de peculato. O funcionário público autorizado, sublinha autorizado, 313-A é funcionário autorizado, 313-B é funcionário. Pode ser autorizado ou não. Exclui ou altera dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados da administração pública. Está correto. Tá? Então o gabarito da questão 11, ECO, é o texto expresso do artigo 313-E. Abraço, pessoal. Vamos lá, gente, mais uma questão nossa aí, questão 12. Tá? A questão 12, banca de prova de 2020, né? Eu estou optando por pegar questões atualizadas, não é isso? Da tua banca e atualizadas. Camila, investigadora da Polícia Civil, sendo ferida gravemente em confronto com um grupo de pessoas portando armas de grosso calibre. Nos termos da lei de crimes hediondos, é considerado crime hediondo praticado dolosamente contra agente de segurança pública que resulte em... Então aqui está perguntando para você se você tem conhecimento da lei de crimes hediondos. E a lei de crimes hediondos, ela fala que é homicídio. É crime hediondo o homicídio, lá no inciso 1º, homicídio qualificado, ou ainda que realizada por uma só pessoa, por ação típica de grupo de extermínio, ok? Então você já tinha na cabeça antes, há muito tempo, está estudando já há algum tempo, homicídio pode ser crime hediondo ou não.
Homicídio privilegiado não é crime hediondo. Homicídio simples não é crime hediondo. Homicídio qualificado privilegiado ao mesmo tempo não é crime hediondo. O único que é crime hediondo é o homicídio qualificado. E o praticado por ação típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Aqui valeria, né, um comentário se é possível que um crime feito por uma só pessoa, por ação típica de grupo de extermínio, não seria qualificado, né? Isso aí vale pra gente pensar, mas de qualquer maneira é crime hediondo. E aí vieram as introduções do crime de feminicídio e o crime de homicídio contra agente de segurança pública lá no Código Penal, sendo homicídio qualificado. E passaram também, consequentemente, a serem crimes hediondos por serem qualificados. Entendeu? Então o feminicídio é crime hediondo e o homicídio praticado por agente de segurança pública também é hediondo. Em razão disso, tá? Eu sempre falo isso para meus alunos. André, feminicídio é matar mulher, não é? Zero para você. Isso é femicídio. Femicídio é matar mulher. Parricídio é matar pai. Fratricídio é matar irmão. E feminicídio é matar mulher em razão de violência doméstica ou na qualidade depreciativa de ser mulher. Ok? Aí, isso automaticamente, apesar de estar expresso na lei de crimes hediondos, virou crime hediondo, claro, até porque já seria do que é um crime homicídio qualificado. E ele introduziu também a lesão corporal contra agente de segurança pública. E aí é o detalhe, que a lesão corporal pode ser uma lesão corporal leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Ok? E foi introduzido lá na lei de crimes hediondos, lesão leve não é crime hediondo, lesão grave não é crime hediondo, só a lesão corporal gravíssima praticada contra agente de segurança pública. E a seguida de morte também, claro. Ok? Esse é o detalhe. Então, qual é o gabarito aí pra gente aí? Lesão corporal de natureza gravíssima, gabarito C de Charlie. Muita atenção nesses detalhes, assim, né? Olha só, vou falar um negócio aqui, nem fala pra ninguém não. É pra te ajudar. André, quando é que a lesão corporal ela é grave? Quando é que a lesão corporal ela é gravíssima? É pra ajudar. Eu tô falando algo meio errado, não é isso? Que pode ser que você erre na prova, mas vai reduzir a possibilidade do seu erro, se por acaso esquecer completamente. Cara que não sabe nada, não é isso? Cara que sabe, decora os incisos do parágrafo 1º e 2º, ok. Mas eu vou tentar te ajudar. Eu estou ajudando de forma quase que leviana, mas estou tentando te ajudar. Que a lesão corporal grave, a lesão ela ocorre, mas ela passa. A pessoa fica incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Significa dizer que um dia ela vai ficar de boa. Quebrou o braço, lesão corporal grave. Por quê? Porque ela quebra o braço, fica mal por 31 dias, 32, 33, 34, mas por 50 dias ela está normal. É diferente da lesão corporal gravíssima, que ela dá e fica, que seria a incapacidade permanente para o trabalho. É só uma ajuda que você tem. Tá, professor, tem essa exceção aqui, isso aqui pode... Eu sei disso, é só para ajudar. Aí dá uma olhada nos incisos e vai perceber que eu estou falando algo parcialmente correto. Né? Aí você pensa, caramba, lesão corporal que gera deformidade permanente. Deformidade permanente, e agora? É gravíssima, não é isso? Caramba, o cara teve risco de vida, o cara ficou em coma. Peraí, mas o cara fica em coma, mas ele pode voltar ao normal. Lesão corporal ela é grave. Ok? Maravilha? Só para ajudar. Abraço, pessoal. Vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui do nosso grupo, não é isso? Nosso grupo fechado aí, né? De acompanhamento aí, mentoria, né? Vamos lá. Ano 2020, tá? Também questão, agora essa aqui é uma questão um pouco mais tranquila para a Guarda Municipal agora. Toward Lennon, caramba, não sei nem quem é esse cara, é considerado culpado pela prática de crime de roubo qualificado no Código Penal. Nos termos, roubo qualificado já está até errado, né? Não, desculpa, não foi qualificado, não, foi roubo capitulado no Código Penal, desculpa, tô lendo errado. Toward Lennon é considerado culpado pela prática do crime de roubo capitulado no Código Penal. Desculpa, não sei nem se foi roubo qualificado, né? Majorado. Nos termos das normas aplicáveis, sua pena será acrescida de 2/3 quando? Em que hipótese que o aumento de 2/3? Tá? E aqui fica atento quando há roubo com emprego de arma. Emprego sem arma é roubo simples. Emprego com arma branca,
a pena aumenta de 1/3 até metade. O roubo praticado por arma de fogo de uso permitido, a pena aumentada de 2/3. E a pena, o roubo praticado com arma de uso restrito, proibido, a pena ela é dobrada. Tá? E também aumenta-se de 2/3 quando o cara rouba com arma de fogo de uso permitido ou com emprego de explosivos. Ou quando houver o roubo com subtração de explosivos. Ok? Fica atento nesses detalhes aí. Então, gabarito, ele pergunta na opção A: houver o concurso de 2 pessoas? Não. A pena aumenta de 1/3 até metade. Vítima permanecer em poder do acusado. Também. Subtração for de explosivos. Aumenta-se de 2/3. Essa lei, gente, que alterou o Código Penal, ela visou realmente nisso o combate àqueles agentes que se utilizaram de roubo a caixas eletrônicos, como é que fala? Aquelas Casa Forte, não, como é que é o nome daquilo? Empresa de segurança e transporte, tá ok? Guarda de valores, desculpe, tá? Guarda de valores, segurança de transporte, estava vendo muito roubos e furtos a essas instituições. Maravilha? Então, gabarito da questão 13, Charlie. Vamos lá, gente, mais uma questão aqui do nosso grupo aqui. Na questão 14, também questão de 2020, ela fala sobre a tentativa, é isso aí, me parece que é tentativa, é isso. Tentativa, não é? Também chamada de conatus. A tentativa, ela tem várias hipóteses, tá? A tentativa pode ser uma tentativa acabada ou inacabada. Olha, desculpe, o que seria a tentativa? A tentativa, artigo 14.2 do Código Penal, quando o agente iniciada a execução, então só expõe a tentativa quando ele começa a executar o crime. O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então eu tenho que ter 3 situações. Eu tenho que ter início dos atos executórios, não pode haver a consumação, a produção do resultado naturalístico proibido, ou normativo proibido pela norma, e por circunstâncias tem que ser alheias. Porque se não ocorre, se ele não quiser, eu posso estar diante da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Se o crime jamais acontecesse, fosse acontecer, eu estou diante do crime impossível. Então são alguns detalhezinhos que a pessoa tem que ter noção. Tá? Beckett saca de um revólver e desfere 6 tiros em bebezão para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Ok. Num dos tiros atinge a vítima. Nesse caso deve ser classificada a tentativa como? Aí ele fala cruenta, vermelha, branca ou inadmissível. Se liga que é tentativa branca ou não cruenta quando não houver ofensa ao bem jurídico protegido pela norma. Um cara dá 3.000 tiros e erra os 3.000 tiros. Tentativa branca. A camisa dele fica branca ou não cruenta porque não atingiu a vida dele. Diferente da tentativa cruenta ou vermelha. A camisa vai ficar vermelha de sangue. É porque houve atingimento ao bem jurídico. Eu dei 200 tiros, acertei 147 tiros e o cara não morreu por quê? Porque ele tem o corpo fechado. Corpo fechado é uma circunstância alheia. Ok? Tentativa cruenta ou vermelha. Quando ele fala que nenhum dos tiros atingiu a vítima. Se nenhum dos tiros atingiu a vítima, eu estou falando de tentativa não cruenta ou tentativa branca. Aí ele bota A cruenta, B vermelha, C branca. Gabarito da questão 14, C branca, muito tranquilo. Mais uma questãozinha, gente, que fala a respeito da extraterritorialidade ou territorialidade. Tá? Mais uma questão aí do nosso grupo fechado aí. Note que eu tenho a aplicação da norma penal. André, como é que é a aplicabilidade da norma penal material? Eu tenho que estudar a aplicabilidade da norma penal no tempo e na norma penal no espaço. Quando eu falo da norma penal no tempo material, eu tenho que ver se ela é benéfica, se ela é maléfica, se ela é retroativa e retroativa, consequentemente. Não é isso? Eu estou diante de uma abolício crimes, de uma novatio legis incriminadora, de uma lex grave, de uma lex mitio, de uma lex tertia. Estou diante do chamado hibridismo penal. Está em moda agora essa frase. O Supremo tem se utilizado disso, de hibridismo penal, então vamos ficar atento. Por que você está falando isso, André? Eu estou te falando porque isso é no tempo. Mas ele está perguntando a aplicação da norma penal no espaço.
E quando a gente fala de aplicabilidade da norma penal no espaço, a gente não está falando de seres alienígenas. A gente está falando do princípio da territorialidade ou da extraterritorialidade. Territorialidade é quando o crime ocorre no Brasil, aplica-se a lei penal a crimes ocorridos no Brasil. Isso é o artigo 5º. E o artigo 7º, ele fala da possibilidade de aplicabilidade das normas penais para crimes ocorridos fora do Brasil, que é chamada extraterritorialidade, que pode ser condicionada ou incondicionada. Eu peço para vocês deem uma lida no artigo 7º do Código Penal, e no nosso grupo fechado é óbvio que a gente fala sobre isso aí na parte teórica. Mas nas nossas questões de exercício é o seguinte: Esquimó é acusado, questão 15, Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realiza voo internacional. Ok. Nos termos do Código Penal, é considerada extensão do território para fins de aplicação da lei brasileira. Extensão do território nacional. Tá? Então, território nacional, eu tenho território, mas eu considero também o mar territorial, que são as 200 milhas depois do pré-mar médio. Terminou o pré-mar médio, né, da costa brasileira, 200 milhas para dentro do oceano, é considerado território brasileiro, e o espaço aéreo correspondente. Terra, água e ar. Exército, marinha e aeronáutica. Esse é o território brasileiro. Mas também a lei considera como extensão do território brasileiro crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves que sejam públicas ou que estejam a serviço do governo. Ok? São consideradas extensão do território brasileiro. Então, por exemplo, um porta-aviões da Marinha Brasileira é território brasileiro aonde quer que se encontre. Ok? Um caça da FAB, não há dúvida nenhuma, que é considerado extensão do território brasileiro aonde quer que esteja voando. Ok? Aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem. É brincadeira, né? Então, achar que uma aeronave estrangeira que tá voando lá na Austrália é território brasileiro, é só um cara muito bêbado que responde uma questão dessa. Aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional. Certo ou errado? Certo. Não é isso? Aqui, aplica a lei brasileira? Sim. É considerada extensão do território brasileiro? Sim, que é o espaço aéreo correspondente. Então, gabarito B. A 15C, aeronaves estrangeiras pousados em aeroportos internacionais. Não, aplicaria a lei penal brasileira se estivesse em aeroporto nacional. Nosso, claro. Aeronaves brasileiras mercantes, quer dizer, não estão a serviço do governo, são particulares, em voo perante espaço aéreo estrangeiro. Também não. Questão muito tranquila, né? Sem muito mistério, questão de 2020. Tá bom, gente? Abração, gente.